Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A cantora Anitta fez um desabafo na semana passada. Revelou que há 9 anos sofre com a endometriose. A mensagem no Twitter serviu de alerta para muitas mulheres. Dores fortes sem explicação aparente, dores ao ir ao banheiro ou durante a relação sexual, sangramentos anormais. Esses são alguns dos sintomas de uma doença que afeta 1 em cada 10 mulheres brasileiras, mas que pouca gente conhece. Esse assunto tomou conta das redes sociais depois de uma publicação dela, Anitta, no Twitter. Ela declarou que recebeu o diagnóstico de endometriose depois de uma série de exames e vai passar por uma cirurgia. No post, Anitta falou sobre a dificuldade para chegar ao diagnóstico da doença. A endometriose, só para a gente ter uma ideia, afeta cerca de 180 milhões de mulheres no mundo, mais de 7 milhões aqui no Brasil. E a dor intensa, que compromete a qualidade de vida da mulher, é um dos sintomas mais comuns da inflamação. A falta de visibilidade da doença gera efeitos graves na vida de milhões de mulheres, no Brasil e no mundo. É o caso da Thaísa Queiroz, que começou a sentir os primeiros sintomas ainda aos 14 anos de idade. Sem informações, ela conviveu com a dor durante toda a adolescência até a fase adulta. E é com ela que vamos conversar agora. Thaísa Queiroz, bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Thaísa, há pouco a gente falou que você conviveu com a endometriose por muitos anos. Conta pra gente quais eram esses sinais de alerta que o seu corpo mandava para que você procurasse um tratamento médico. Eu comecei a menstruar aos 12, mas só a partir dos 14 que eu comecei a sentir dor. E era todo mês, assim. A menstruação vinha e eu já ficava debilitada. Sentia muita dor. Tinha todo mês, meus pais tinham que me levar para o hospital para tomar algo na veia. Isso desde muito nova. Tem mulheres que sentem dor nos seios e tal, mas eu normalmente sentia na região pélvica mesmo, muito forte. E ela irradiava para as pernas, assim. Parecia com um sintoma parecido com dor de coluna e doía a perna, assim. Então era difícil de andar, eu ficava com a mobilidade um pouco lenta e com bastante dor, assim. Tendo que ficar a maior parte do tempo deitada, porque tudo incomodava, assim. E quando essas dores se agravaram, Thaísa, a ponto de que o que você estava fazendo em termos de tratamento não se mostrava suficiente? Na verdade, eu nunca achei normal, né? Mas eu ouvia da minha mãe, eu ouvia de pessoas próximas, assim, é normal mulher ter cólica, a gente tem que aguentar, né? É sempre esse discurso, assim, de que a mulher tem que aguentar, tem que ser forte. Eu me tratei por muitos anos com uma médica mulher, então, normalmente em plantões, assim, de hospital, enfermeiras, elas achavam frescura. Você é fresca, você tem que aguentar mais, porque toda mulher sente cólica, é normal. Então, acho que falta um pouco dessa visão de que, não é normal, é um problemão, mas isso é muito normalizado. E isso, evidentemente, afetava até o dia a dia. De que forma, Thaísa? Eu sentia dor o tempo todo. Conforme eu fui envelhecendo, a doença foi piorando, obviamente, né? Mas desde muito nova, eu sentia dor o dia todo, o tempo todo. Eu tinha bastante vergonha de falar isso. Porque assim, é meio chato, né? A pessoa, quando ela tem uma doença crônica, falar o tempo todo, tô com dor, tá doendo. Porque assim, você fica sem saber o que fazer, as pessoas que estão perto de você também ou não aguentam mais ouvir que você está com dor, ou elas não sabem como reagir. O exercício da empatia aí fica um pouco complicado. Então, sempre estava com muita dor e era ruim para trabalhar. Normalmente, quando eu trabalhava, eu tinha que ficar deitada num sofá com um notebook assim em cima da pelve para ver se ele esquentava um pouco e o calorzinho dava uma, não uma melhorada, né, mas uma aliviada assim um pouco. Os colegas de trabalho achavam estranho eu estar sempre doente. Isso incomoda em vários aspectos da vida, né? Para trabalhar, para estudar. Porque uma pessoa com dor, ela não rende, né? Ela não consegue prestar atenção nas coisas, assim, né? Porque você tá sempre com aquela coisa ali doendo, incomodando, te debilitando. Então, para prestar atenção, para trabalhar, para estudar, é horrível. E conforme o tempo também fui ficando deprimida. Porque, eu tô com essa dor enorme aqui o tempo todo. Ninguém identifica o que é. E aí, como é que faz, sabe? É bem complicado. E aí vem a dificuldade do diagnóstico, justamente por esse discurso que você nos relatava, Thaísa, de que é normal sentir dor, é normal ter a cólica todo mês, durante o período menstrual.
Então, como foi para fechar esse diagnóstico, você ser diagnosticada com endometriose? A história é meio longa, assim, mas no começo eu sempre tinha cistos no ovário, assim, desde adolescente. E aí, quando eu fiz 20 anos, eu tive um cisto bem grande, que ele rompeu, deu necrose, enfim, no ovário e na trompa do lado esquerdo. Eu perguntava pra médica, na época que me tratava, se era endometriose. Eu sou bibliotecária de formação, então eu sou bem curiosa, e eu ficava pesquisando, assim, eu falei, cara, não é possível que seja só cisto. Mas se operou o cisto, aí depois que fiz a cirurgia, por que eu ainda sinto dor, né? Se operou o cisto, não era pra eu estar sentindo dor e eu ainda sinto. Então, eu fui pra internet, naquela época era bem mais escasso do que hoje, né? Que a gente tem um pouco mais de informação. E mesmo assim ainda é difícil, né? Você vê aí, a Anitta ficou 9 anos pra descobrir, foi o tempo que eu levei também. E direto, pesquisando. E eu fui procurar outros médicos, assim. Eu fui sair em busca de outros médicos, de outras opiniões, de outros tratamentos, de que alguém pudesse entender o que acontecia comigo. Era isso. E qual foi o seu tratamento, Thaísa? Você chegou a passar por cirurgia? Então, fiz vários tratamentos antes da cirurgia, né? Primeiro, eu fiz um tratamento com Dienogest, que é tipo uma medicação, ele não é bem um hormônio, né? Eu não sei explicar muito bem, mas ele impedia a endometriose desenvolver mais, era uma medicação nova no Brasil naquela época. Nem tinha genérico, hoje em dia tem, né? Mas eu tomei essa medicação por um tempo e não aliviava, não resolvia. E aí eu tentei um outro método de tratamento, que foi com a injeção de hormônio de Zoladex, que ele causa uma menopausa temporária. E inserção de Dilmirena também para cortar a menstruação, porque é o que os médicos indicam na maior parte das vezes, é que você corte a menstruação. Então eu fiz essas 2 tentativas simultâneas, também não deu certo, eu continuei passando muito mal. E aí eu já chegou num tempo que eu parei de andar, eu não conseguia mais andar, assim, pra mim era impossível andar. Relação sexual pra mim então era impossível. Viver normal, assim, tava muito difícil. E aí não teve jeito, eu tive que fazer a cirurgia mesmo. Da cirurgia pra cá, você tem dores ainda? O que mudou na sua vida, Thaísa? Aí mudou tudo. Eu lembro muito, assim, porque minhas relações afetivas também eram bem debilitadas por conta da doença, né? Porque o sexo para pessoa que tem endometriose, ele é pavoroso, assim, dependendo do nível de infiltração e tal, é bem ruim. E para mim doía muito. Então, às vezes eu via, assim, eu morei em república com meninas, eu tinha muito contato com as amigas e eu via todo mundo falando maravilhas do sexo e eu me achava estranho. Falava assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa de muito errado comigo. Que eu acho horrível, porque doía muito. E quando eu operei, eu fiquei 40 dias de cama. Tive que fazer uma dieta bem restrita, ficar de cama, porque teve que mexer em alguns órgãos meus, que estavam já afetados com a doença. E aí, eu lembro que eu perguntei pro médico, assim, como é que vai ser minha vida agora que eu operei? Vai ficar tudo bem? Ele falou, vai, você vai ter vida nova. E realmente eu tive. Nossa, eu nunca mais senti tanta dor, nunca mais. Em relação sexual, hoje em dia, não sinto incômodo nenhum. Foi incrível essa descoberta. E hoje em dia, até hoje faço tratamento, né? Eu mantenho o tratamento hormonal, mas por medo de sentir dor, não por sentir de fato. Eu não sinto mais nada hoje em dia. Hoje em dia eu tenho a vida de uma mulher normal. Pra gente encerrar, Thaísa, você mesmo falava há pouco, hoje há muita informação sobre endometriose, ao mesmo tempo muita gente desconhece que está com a doença, que tem a doença. Qual que é a informação, o recado que você dá para muitas mulheres que nos escutam nesse momento e que podem estar com essa doença, que é silenciosa, muitas vezes não tem o diagnóstico correto? Sentir cólica não é normal. Muita dor, incapacitante, não é normal. Não acreditem se alguém falar para vocês, é normal, é frescura. Não é frescura. Corram atrás de um tratamento de um especialista, né? Que essa é a maior dificuldade também, de encontrar ginecologistas com especialização em endometriose. Procurem um exame de imagem com preparo, que é o melhor para poder ver, né, a ressonância com preparo. E vão se cuidar. Sentir dor não é normal e é isso. Obrigada, Thaísa, por compartilhar um pouco do seu relato, da sua história aqui com a gente, trazer esse alerta para várias mulheres que nos escutam agora. Mais uma vez, obrigada. Nada. A endometriose é um deslocamento do endométrio, o tecido que reveste o útero, em direção aos ovários e à região abdominal. As consequências podem ser graves. Pacientes com a doença respondem por até 10% de todas as cirurgias ginecológicas.
até 50% de infertilidade ou dificuldade para engravidar e até 70% dos casos de dor pélvica crônica. Um estudo de 2020 também revelou que 15% das mulheres com endometriose são diagnosticadas com depressão. Falamos mais sobre a doença agora com a Mara Mendes. Ela é médica, ginecologista obstetra e diretora de proteção ao paciente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Doutora Mara, bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada pelo convite. Bem, doutora, a gente já falou um pouquinho aqui sobre endometriose, a gente trouxe inclusive relatos de pacientes, relato da cantora Anitta, que veio a público e trouxe de volta a discussão acerca da endometriose. Acredito que seja muito importante para iniciarmos a nossa conversa, apesar de já termos trazido aqui uma definição, mas nada melhor do que ouvir da sua boca, né, de uma médica falando sobre a doença. Afinal, doutora, o que é a endometriose? Pois é, a endometriose é uma doença inflamatória crônica ginecológica que afeta várias mulheres na fase reprodutiva. E ela, quando não diagnosticada, ela pode levar a má qualidade de vida das pacientes, entendeu? Então, assim, aquela menina que começa a menstruar e começa a ter muita dor pélvica, muita cólica menstrual, que falta as aulas devido à dor, isso é um sinal de alerta. Então, a gente tem que ter atenção para a queixa da paciente, e principalmente de dor. Né, dor menstrual, cólica menstrual ou dor pélvica crônica, para poder fazer um diagnóstico de endometriose. E aí começar a tratar precocemente. Esse é o principal sintoma, então, doutora, a dor. A senhora relata a dor principalmente na adolescência. É quando a gente detecta a doença? Veja bem, a endometriose ela pode começar a ter sinais já na adolescência, né? Aquela paciente que tem o ciclo menstrual, com muita cólica, que fica incapaz, que falta escola, que tem um fluxo intenso. Essa paciente, provavelmente, no decorrer de 8, 10 anos, ela vai desenvolver essa doença, se não diagnosticada precocemente e tratada. Mas não só esse é o sintoma, né? Você tem o sintoma de dor menstrual, que é importante, tem esse sintoma de dor pélvica crônica, que é aquela dor que a paciente não tem só no período menstrual, ela pode estar fora também do período menstrual. Tem o sintoma de dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, e algumas pacientes também relatam alteração tanto intestinal como durante o período menstrual, ela pode ter sangramento pelo intestino e também pode ter sangramento pela urina. Outra coisa importante, 50% das mulheres inférteis, infertilidade, quando a gente vai investigar, ela tem endometriose, que também é uma das causas de infertilidade. Por que, doutora, a endometriose provoca infertilidade? Porque, como é uma doença inflamatória, né, ela vai também ter células inflamatórias e vai alterar a anatomia. Então, a paciente ela pode ter desde aderências a nível de trompa. Então, quando essa paciente vai tentar engravidar, ela pode ter obstrução tubária decorrente de foco de endometriose por esse processo inflamatório. Ela tem alteração hormonal, então ela tem uma qualidade de óvulos ruins, então ela tem dificuldade também de fecundação e também pelo próprio processo inflamatório, porque ela tem também a dificuldade de implantar a nível de endométrio o embrião para poder desenvolver essa gestação. Então, esses são fatores que interferem na fertilidade da mulher, os fatores relacionados à endometriose. Doutora, a senhora trouxe para a gente a informação de que o quanto antes o diagnóstico, melhor para iniciar o tratamento. Então, primeira parte dessa sua afirmação, doutora, com relação ao diagnóstico, como ele é feito? A partir desses sintomas, o ideal já é procurar um médico? O que tem que ser feito a partir daí? Pois é, as pacientes que têm essa sintomatologia de cólica menstrual intensa, dessas alterações, né, de dor na relação sexual, de um fluxo menstrual forte, né, tem um histórico genético, a mãe teve endometriose, 7% dessas pacientes ela podem desenvolver, porque a gente sabe que a endometriose, ninguém sabe uma causa específica, ela é multifatorial, então envolve também a genética, envolve fatores imunológicos. O que é a endometriose? É refluxo do sangue menstrual para dentro da cavidade abdominal. Esse endométrio ele vai se implantar em vários lugares da pelve, que pode ser ovário, fazendo cistos endometrióticos, intestino, trompas, então é endométrio fora do lugar. Então essas pacientes que têm sinais e sintomas de dor,
relacionadas à menstruação, elas precisam ser investigadas. E o que a gente tem que fazer? Além do exame físico, da história clínica, são exames complementares. Quais são esses exames complementares? A gente tem hoje a ultrassom para a pesquisa de endometriose, que é uma ultrassom específica, mais aprofundada. A gente solicita também a ressonância da pelve, que vai ver focos de endometriose. E a gente tem exames laboratoriais com marcadores, como o CA-125, que quando alterados, eles podem falar a favor de ter a doença. Doutora, a senhora nos diz que não há uma causa específica para o desenvolvimento da endometriose. Uma única, não. Existem vários fatores. Há uma forma, então, de prevenção? Sim, naquela paciente que cursa com esse quadro, né, de dor, aí que a gente faz um diagnóstico provável de endometriose, a gente vai, em primeiro lugar, tentar suspender essa menstruação dela, para melhorar a dor dela. Então, existe o tratamento clínico hormonal, que pode ser feito com anticoncepcionais orais combinados de uso contínuo para ela não menstruar. Existem os progestínicos, que é um tipo de hormônio que também se faz para uso contínuo para elas não menstruarem, e isso estacionar a doença, clinicamente, hormonalmente falando. Mas a gente não pode esquecer que existem mudanças de estilo de vida dessa paciente. A endometriose é uma doença inflamatória. Se a paciente ela tem uma alimentação inflamatória e ela é sedentária, ela vai piorar a doença dela, independente de eu tratar hormonalmente. Então, ela vai ter que fazer mudança no estilo de vida dela. Então, se eu tenho uma jovem que é sedentária, que ela come errado, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a vida dela. Eu vou dizer, olha, você vai comer certo, seu intestino vai funcionar bem, você vai ter uma qualidade de sono importante, porque é uma paciente que tem problema de sono, ela vai ter dor, e você vai fazer atividade física, porque já está provado que a atividade física melhora qualquer tipo de inflamação. Fora isso, a gente faz o tratamento clínico, que é a suspensão dessa menstruação para evitar que vários novos focos aumentem e ela vai piorando a doença. Se com o tratamento clínico ela não melhorar ou a gente diagnosticar a doença já mais avançada, aí entra o tratamento cirúrgico. Exatamente esse é o ponto, doutora. Cirurgia, ela é acessível à população no sistema público de saúde? O quão comum é, inclusive, a cirurgia de endometriose? Pois é, a cirurgia de endometriose, normalmente, ela é indicada para os pacientes que têm a doença mais avançada. Quais são elas, né? Paciente que tem dor importante, que ela não consegue nem mais ter relação, porque dói demais. A paciente que começa a ter alteração a nível intestinal, que pode até fazer semi-obstrução por invasão da doença a nível intestinal. A paciente de infertilidade, que tem cisto bilateral de ovário, endometriomas. Então, essa paciente com doença avançada, ela tem que ser operada. E qual é a cirurgia que faz? É cirurgia por vídeo laparoscópica, né? Ou robótica, quer dizer, elas são cirurgias minimamente invasivas. Para quê? Para você retirar as lesões maiores e cauterizar as menores e ver se tem aderência, retirar a aderência, até mesmo para limpar a pelve, para ela poder gestar, ela poder continuar o tratamento clínico, porque endometriose é doença crônica, ela só vai parar de ter a produção hormonal dela quando ela entrar na menopausa, então continua o tratamento clínico, ela vai poder gestar e ela vai poder ter vida e qualidade de vida. Em relação a serviço de cirurgia de SUS, são poucos os serviços que têm essa cirurgia minimamente invasiva, com robótica, pelo SUS. Mas eles dão cirurgia de endometriose. Lembrar que cirurgia para endometriose não é histerectomia, retirada de útero, entendeu? Histerectomia não é o tratamento de endometriose, é erroneamente falando, que as pessoas acham que é, mas não é. Existe a cirurgia própria para endometriose que vai exatamente retirar e tratar o que precisa ser tratado. Doutora, aproveitando agora um pouco da sua experiência nos consultórios, nos hospitais, dos relatos das pacientes, tem muitas mulheres que têm endometriose e não sabem. Por que a dificuldade desse diagnóstico? Isso passa por falta de informação, de um atendimento médico inadequado, a dificuldade do diagnóstico em si? Qual que é a explicação para isso?
Se eu falar a nível de serviço público, né? Vamos lá. De serviço público, não é muito, pelo menos na minha cidade, muito comum as pacientes terem aquela consulta anual para o ginecologista, acompanhamento desde o início da vida reprodutiva. Então, essas pacientes que vão eventualmente não ter esse acompanhamento, elas podem retardar esse diagnóstico. Obviamente que é muito difícil eu falar assim, é por falta de diagnóstico do médico e tal. Vai muito da sintomatologia e da paciente verbalizar, da relação médico-paciente, sabe? Por exemplo, todas as minhas pacientes são questionadas desde a adolescência como é o ciclo menstrual dela, como é a alimentação dela, como é o estilo de vida dela, porque daí eu posso prevenir várias doenças, não só endometriose, mas várias. E o acompanhamento ginecológico anual faz com que essas mulheres sejam diagnosticadas com endometriose ou até outras patologias mais cedo e ser tratadas, entendeu? Então, o que eu acho é que falta mesmo é aquele acompanhamento mais detalhado ginecológico anual, que tem que ter. Dúvidas sanadas, serviço prestado aqui com a ajuda da doutora Mara Mendes. Mais uma vez, doutora, muito obrigada por essa conversa e já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. E assim encerramos o Item Mais de hoje com prestação de serviço. Também focamos aqui em saúde. A gente volta a se encontrar amanhã com outro tema. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Carolina Farias. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.